Graça e paz, amados, tudo bom? Que saudade que eu tô dos cultos presenciais, onde a gente tem abraços e a gente pode rever as pessoas, a gente pode adorar o Senhor junto e ver os milagres que Deus está fazendo. E por enquanto não podemos. Hoje eu quero começar falando com dois grupos de pessoas específicos. Primeiro é os que estão vivendo nesse momento. É um momento histórico. Talvez daqui a alguns anos nossos filhos, nossos netos vão estudar o que foi essa pandemia mundial que assolou, destruiu, matou. É impossível você não se sensibilizar com tudo que aconteceu, com tudo que está acontecendo. E o outro grupo de pessoas que eu quero falar é aquele que vai ver esse vídeo depois que tudo isso passar. E alguns têm a tendência de, como não estão vivendo e não estão passando pelo problema, acabam não tendo compaixão, não se sensibilizam. Basicamente, quando você encontra uma pessoa que diz assim, teve um vírus, mas ela não conheceu ninguém que passou por isso, ou que morreu, ou que perdeu alguém. E eu queria compartilhar uma palavra que mostra, mais uma vez, uma mulher. E como a gente está chegando perto do Dia das Mães, eu acho que nada mais justo do que essa semana inteira a gente falar sobre mulheres. E eu queria falar sobre uma mulher que, ao mesmo tempo, passou talvez pelos piores momentos da sua vida. Ela estava agonizando em sua dor, uma dor solitária, uma dor que tirou ela de quase tudo. E sinceramente eu posso dizer que ela entrou em uma quarentena que não terminou e que durou muito tempo. Na verdade, ela começou nisso e ela acabou ficando anos. Abra sua Bíblia para mim, por favor, em Lucas 8, vamos começar lendo a partir do 43. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar. Ela gastava com os médicos todos os seus haveres. Em outra versão vai falar sobre recursos. Veio por trás dele e lhe tocou na orla de suas vestes, e logo se estancou a sua hemorragia. Mas Jesus lhe disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti sair de mim poder. E vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, e a causa porque ele havia tocado, e imediatamente fora curada. Então disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. E falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, se crê somente, e ela será salva. E tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas lhe disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E rindo-se dele, pois sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando pela mão, disse em alta voz: menina, levanta-te. E voltou-se-lhe
o espírito, e ela imediatamente levantou e mandou que lhe desse o que comer. E os pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Eu escolhi esses 2 textos, e foi longo, para falar o que acontece na vida de 2 mulheres. Primeiro, você imagina uma mulher que ela tenta de tudo, mas ela não consegue. Por quê? Porque nessa época esse tipo de doença não tinha cura, bem parecido com o que nós estamos vivendo. E se não bastasse a hemorragia que ela tinha no corpo, ela tinha uma hemorragia financeira, os seus recursos haviam acabado. Ela estava doente, ela estava psicologicamente abalada, tinha muitos motivos até para dizer: eu vou desistir, eu vou acabar com a minha vida, eu vou acabar com a minha família, eu não quero mais saber de nada. Se você olhar pelo que ela estava passando, mas mesmo assim ela encontra forças para superar esse momento. Por outro lado, no mesmo tempo que começa a dor dela, porque ela fica 12 anos doente, uma menina nasce. É o nascimento de uma menina quando começa o sofrimento de uma mulher. E vamos entender um pouquinho. Você imagina uma mulher que, dentre os motivos que ela tinha para desistir, estava uma solidão. Por quê? A mulher, quando entrava nesse período, esse período onde a mulher tem um ciclo menstrual, ela simplesmente era tida como impura. Então, nesse período, ninguém tocava nela, porque qualquer um que tocasse nela era considerado impuro. E quando ela começa a ficar nessa doença e o fluxo simplesmente não acaba, ela começa a ficar solitária. Eu podia dizer que se ela fosse casada, o marido não ia tocá-la mais. E se ela fosse casar com alguém, provavelmente ela ia perder o seu casamento, porque a sua condição era uma condição de impureza. Então, uma casa que provavelmente estava rodeada de amigos, isso começa a não acontecer. E isso já nos dá a entender que era um grande motivo. Às vezes nós estamos assim, passamos por tantos problemas que acaba nos colocando numa situação de isolamento e de solidão. É muito comum hoje, não como essa mulher. Essa mulher, ela acaba ficando solitária devido à doença. Mas hoje tem pessoas que estão buscando essa solidão porque não conseguem lidar com os problemas aparentemente. A segunda coisa é que ela tinha um histórico de tentativas frustradas. Você pensa, vamos entender, eu vou até dar um tópico antes desse. Ela tinha uma palavra contrária das maiores autoridades num assunto. Os médicos, ela tinha ido procurar médico sobre médico. Ela provavelmente devia ter assistido a Rede Globo. Eu estou jogando para os dias atuais. Você pensa numa pessoa que o tempo todo estava vendo a televisão, falando assim: meu Deus, o que é isso? Não tem cura, não tem cura, não tem jeito, não existe possibilidades. Provavelmente ela estava vendo todas as notícias, porque era uma mulher incansável. Ela lutou, ela foi para um médico, depois ela foi para o outro, ela queria uma segunda opinião. E quando a segunda opinião não bastasse, ela procurava uma outra e uma outra, até que todo mundo disse para ela que ela não ia conseguir. Pensa numa mulher que já era para desistir. Afinal de contas, ela está doente, ela está solitária. Agora, os médicos estão dizendo para ela que ela não tem solução, não existe, vai morrer, acabou, não tem jeito para você, ou você vai viver a vida assim. Aí você imagina um histórico de tentativas frustradas, porque ela tentou uma vez, não deu certo. Imagine você que você abriu uma empresa e você está muito feliz com a sua empresa, dizendo: uau, a minha empresa vai vencer. Aí não deu certo. Depois você tentou de novo e não deu certo de novo. E depois você tentou, é como aquele cursinho. Eu conheci um amigo que
que ele tinha tentado várias vezes passar na OB, e ele não conseguia, ficava sempre reprovado. E um dia eu conversando com ele, eu disse: cara, você é tão inteligente, eu acho que você se sabota. E realmente isso acontecia. Ele ficava tão nervoso que na hora de fazer a prova, ele simplesmente esquecia de tudo, e quando ele lembrou dessa palavra, ele conseguiu passar. Mas o que eu quero dizer é histórico de tentativas. Talvez você veio de um relacionamento, você namorou alguém e nada deu certo nesse namoro, porque não era de Deus para você de nenhuma maneira, e você colocou na sua cabeça que você não ia tentar mais, porque deu errado. Você tentou passar na autoescola, tentou dirigir um carro, e de repente você ficou reprovado. Aí você disse: eu não quero mais aprender a dirigir, mesmo sabendo que ia ser muito bom para você. Talvez alguma coisa aconteceu na sua vida que você simplesmente taxou, colocou um decreto dizendo: eu não vou conseguir. E é impressionante como existem pessoas que dizem que não vão conseguir sem ao menos ter tentado. Para ficar pior, vamos lá, solidão. As pessoas que mais entendiam do assunto simplesmente estão desacreditando ela, e não porque eram pessoas maldosas, estavam convictas, até porque nessa época não existia nenhuma tecnologia, não existia cura para o tratamento dela, senão ela não ia ficar tanto tempo. Ela tinha também tentativas que acabaram dando em nada. Olha, você já pensou? Você correu e morreu na praia. Meu Deus. Se você parasse para pensar, ela ainda tinha um esgotamento físico, provavelmente ela estava anêmica, perdendo sangue. Eu conheci 2 amigas minhas que passaram por esse problema, e depois da operação mudaram completamente. Uma era até lutava boxe, fazia tanta coisa, era uma pessoa, mas quando ficou doente, nesse nível, simplesmente não conseguia ter força mais para nada, vivia cansada. Até que depois da operação, ela simplesmente virou uma outra pessoa, uma outra mulher. Você imagina alguém que está com um desânimo constante, não porque a sua cabeça não queria melhorar, não, é porque o seu corpo simplesmente não fazia com que ela vencesse. Eu posso dizer que é o mesmo desânimo que dá depois de tudo que você comeu, você querer correr. Teu corpo não corre, você fica até desanimado, você fica com sono. Agora, isso é depois que você teve uma satisfação. Agora imagine alguém que não tem satisfação nenhuma, que o seu corpo está deficiente, existe uma vontade. Agora imagina o desânimo emocional. Imagina como ela estava se sentindo nas suas emoções, até porque hoje o equilíbrio emocional é tudo. Imagina uma mulher que estava sendo afligida emocionalmente pelo problema. Você já pensou como é que deveriam ser os seus pensamentos, os seus devaneios, as coisas que passavam pela sua cabeça no meio dessa dor? Outra coisa, o tempo. O tempo da doença é um motivo sério. Às vezes a gente fala: olha, são 10 anos, são 12 anos, são 15 anos passando por esse problema. A gente esquece que Deus é o Senhor do tempo. Não existe tempo para Deus quando Deus quer fazer alguma coisa. Mas às vezes a gente esquece disso e a gente dá uma desculpa: ah, tanto tempo eu estou assim. Eu até fiz uma música, quem canta é a minha irmã, Aline Lane, você pode botar lá, tocar nas vestes de Jesus, que diz exatamente o que está falando esse texto. Há tanto tempo estou assim, vendo a vida passar por mim. Muitos me dizem sou a resposta, mas eu continuo só, até ouvir falar de um Deus que pode me curar, que enxugará as lágrimas do meu olhar. Você imagina o tempo. Talvez você esteja em casa esperando esse auxílio emergencial, e toda vez que você coloca lá, dá em análise. Já tem 3 semanas que você está falando assim: pelo amor de Deus, saia isso. E agradeça a Deus, porque você ainda tem muita gente que não tem, tem pessoas que não tem mesmo. Mas eu quero que você entenda que o tempo às vezes faz com que a gente queira ultrapassar propósitos. Eu me lembro que uma vez
eu estava falando com Deus que eu queria crescer, eu queria pular etapas, eu queria ir do primeiro para o 5º degrau, e Deus me falou: olha, a coisa é fácil você pular, mas você não vai ter vivido a experiência do que é o 2º degrau, o 3º e o 4º, e como isso vai fazer falta na sua vida. Às vezes a gente não tem paciência, a paciência é a arma que desmascara o engano. Às vezes a gente não tem paciência para esperar. Como a gente não tem paciência, a gente faz de qualquer jeito, como Abraão, que não teve paciência para esperar e acabou gerando uma semente no útero errado, que trouxe tanto problema. Às vezes, pelo fato da gente não entender que o tempo existe e todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, a gente acaba desistindo. Mas essa mulher, ela tinha um motivo muito sério: o tempo da doença. Outra coisa, pensa numa mulher falida. Talvez você esteja em casa falando assim: Deus, o que eu vou fazer? Pelo amor de Deus, eu não sei mais. Essa mulher estava falida financeiramente, ela estava com uma hemorragia financeira, era um momento caótico da vida dela, ela tinha gastado tudo com os médicos. Olha, eu vou contar uma história para você. Eu me lembro quando a minha mãe teve um aneurisma cerebral. Eu passei por um momento muito difícil, irmãos. Eu tive que contar com a ajuda de pessoas maravilhosas que foram cuidar da minha mãe. Algumas não cobraram nada, mas outras, como enfermeiras que precisavam, e a gente acabou pagando isso alguns anos atrás, 150 de manhã e 150 à noite, R$300, e teve um momento que eu não tive mais, eu não tive mesmo mais nenhum centavo. E nessa época, quando a gente passa por algumas dificuldades, tem pessoas que não ajudam. Algumas pessoas ligavam para a gente, até ofendiam a gente, achava que a gente estava pedindo dinheiro, que a gente ia aproveitar, e não imaginava o que era uma pessoa missionária fazendo algo nesse nível. Até porque minha mãe, ela estava no hospital público, ela não poderia sair de lá de maneira alguma, porque se ela tossisse, o aneurisma era do tamanho praticamente de um ovo de codorna, e a gente recebeu a notícia: olha, se estourar, ou ela morre ou fica em estado vegetativo. Eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha condições de mais nada. Eu cheguei para minha esposa e disse assim: amor, o que a gente vai fazer? Ela me disse assim: André, tudo que sua mãe precisar nós vamos fazer. E eu me lembro que nessa época, quando eu pensei em desistir, teve um dia que eu chorei tanto para Deus. Eu disse assim: Deus, a minha única esperança é o Senhor. Parece que veio como um balde de unção sobre mim. Quando eu digo um balde, porque praticamente eu mergulhei na bacia de Deus, no balde de Deus, e eu encontrei paz. As pessoas começaram a comprar DVD nossos, a gente começou a receber oferta, e Deus supriu todas as necessidades nesse período. E olha que eu ainda estava em missões, ainda tive que ficar um tempo em missões. O que eu quero dizer com isso? Existe um momento que é como eu já passei, você já passou, e você provavelmente pode passar. É um momento onde Deus, Ele retira as suas seguranças, aquilo que você se sustentava, para que você entenda que só Ele é o seu provedor. E enquanto você está nessa birra, nessa guerra de fazer o que você quer, você acaba não vivendo aquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Às vezes a gente quer sair desse momento inventando atalhos, quando Deus está dizendo, falando: ei, espere. Todo atalho faz você, às vezes, até chegar mais rápido, mas provavelmente retira algumas coisas de você. Então essa mulher tem o tempo, tem palavra de médico, está solitária, está com anemia profunda e está sem dinheiro. Você tem noção do que é isso? Uma mulher vivendo debaixo de todas essas coisas, e para ainda ficar pior, Jesus não estava indo na direção dela, Jesus estava passando, ela que precisou ir até Jesus. Existem alguns momentos na nossa vida que a gente tem a sensação que Deus vai passar e não vai nos notar.
E aqui Deus está ensinando que existem alguns momentos que nós precisamos tomar a iniciativa. Mas eu quero parar um pouquinho nessa história. Vamos lá para a filha de Jairo. Porque quando começa a alegria de uma criança, a tristeza aparece na vida de uma mulher. Nessa casa, de repente, uma criança nasce. Como é que é o bebezinho? Quando nasce, todo mundo está lá, todo mundo quer dar, a avó quer dar o primeiro banho, não é verdade? O nenenzinho está lá e tem que cuidar do umbigo. Todo mundo, eu idoso, legal. É o que a gente faz. A gente leva presente e a gente desfruta daquela alegria. O pai, sem saber, monta o berço. O pai que nunca montou o berço, ele fica lá, ele fica 3 horas. A esposa fala: moça, quer ajuda? Não quero. Se você lembrar de mim, é mera coincidência. Brincadeira, aconteceu isso comigo, com certeza. Eu estava ali, não sabia nem montar o berço, mas eu queria montar, eu queria colocar. O pai, quando sabe que é menino, já chega com a bola de futebol. É bebê, mas já está com a bola de futebol. Alguns parentes vêm com aquela boneca que é do tamanho do mundo, porque estão felizes. E a criança começa a andar, ela começa a falar. Enquanto numa casa existe uma felicidade de uma criança que está nascendo, na outra casa uma mulher que está perdendo a alegria porque está morrendo. Enquanto numa casa a criança recebe presente, recebe visita, na outra casa só existe isolamento e não existe mais visitas. Aquela criança cresce, começa a aprender as coisas, se torna uma adolescente e de repente, num momento, ela é ceifada. Talvez você não esteja na história da mulher do fluxo de sangue, mas há um tempo atrás você viveu os melhores momentos da sua vida, no seu casamento, no seu trabalho. Você estava feliz porque você pegava o ônibus e ia para o seu trabalho, e hoje você está demitido. Você estava feliz porque você tinha um casamento maravilhoso, mas houve uma traição, houve uma morte, houve uma calamidade. Talvez você esteja escutando essa palavra e a sua filha faleceu, seu filho faleceu, algo foi roubado de você, algo que talvez não volte mais. Um tempo que passou. Você imagina esse momento, e aqui chega praticamente no mesmo tempo uma pessoa que já morreu na sua esperança e a outra que está na sua última esperança. Eu quero que você entenda isso, porque essa palavra é uma palavra muito forte. Porque uma vai atrás de Jesus e outra, Jesus vai até o seu encontro. Eu não sei o que você está precisando nesse momento, até porque talvez você seja um grande líder, porque Jairo era líder da sinagoga, e aquela outra mulher era uma mulher anônima. Aqui Deus está trabalhando na vida de anônimos e de famosos, mostrando que não existe nenhum empecilho para Deus. Deus não trabalha só com famosos nem com anônimos. Jairo era um líder religioso. Já essa mulher era excluída da vida religiosa. Olha que coisa interessante. Na casa de um tinha as coisas e na outra não tinha. Jairo era rico. Agora essa mulher, ela tinha perdido todos os seus bens buscando a sua saúde. Jairo teve a alegria de conviver com a sua filha durante 12 anos, que agora está morta. E essa mulher tem uma doença que a impede de ser mãe, uma doença que destrói ela. Quando você entender que Jesus, ele muda a história das pessoas, você vai chamar ele para dentro da sua casa, como Jairo fez, mas também vai correr a seu encontro quando ele estiver passando. O sofrimento,
quando começa a ser prolongado, ele gera frustração. Não incomode mais o mestre. Já constatamos que está morta. Para que você vai falar com Jesus? Você já falou com todo mundo. Não existe cura para você. 12 anos de sombra, 12 anos de lágrimas, sofrimento sem trégua. Talvez você esteja passando por isso. E o sofrimento, ele gera uma desesperança. Ela gastou com vários médicos, era uma mulher batalhadora. Ela não era ociosa e nem passiva, tanto que ela tem uma atitude. Ela não ficou anulada no canto, dizendo: eu morri, ninguém me ama. Ela correu atrás de uma solução, ela bateu em várias portas, ela buscava resolver o problema. Ela não só gastou tudo e não foi curada, mas ela simplesmente ficou pior durante esse processo. Se não bastasse ela bater em tudo quanto é porta e ela não ser curada, ela acabou ficando doente, e na outra já não tinha mais aonde bater, morreu, acabou. O que a gente faz com quem morre? A gente enterra. Nessa casa não foram enterrar, foram conversar com Jesus. Ela perdia sangue diariamente, estava dominada pela anemia e pela fraqueza, até porque o sangue é símbolo de vida. É como se ela morresse aos poucos, todos os dias. Talvez você esteja assim. Você não morreu de uma vez, mas todos os dias você morre um pouquinho, alimentando a desesperança. Não foca na palavra, não foca em Deus, e foca nas dificuldades, e cada vez você mesmo levanta os gigantes que te assolam, que combate a sua fé. Todos os dias você arma o inimigo, porque você ainda não entendeu que Deus pode fazer um milagre. Sabe, o sofrimento, quando ele é muito prolongado, ele leva a gente a um isolamento. Segundo a lei, a mulher com hemorragia não podia se relacionar com o marido. Ela estava impedida de contato com seu marido, ou seja, com quem for, durante 12 anos. Se era uma mulher casada, seu casamento estava abalado. E se fosse solteira, provavelmente ela não ia casar. Ela também estava isolada do seu social. Era uma mulher com hemorragia, então ela não podia se relacionar com ninguém. Talvez há muito tempo você está desviado da igreja por causa de uma hemorragia, de falta de perdão, e você não consegue mais se relacionar com ninguém. Você acha que todo mundo está errado e você não consegue encontrar o Senhor. Ela chegou anônima para tocar em Jesus. Ela não queria nem que ninguém soubesse. Você imagina como é que ela estava vivendo. Mas o toque de cura acontece porque, primeiro, essa mulher não desiste. Ela é indesistível. Apesar de tudo estar contrário a ela, ela continua com uma fé inabalável. Se eu tocar, eu serei curado. Se eu tocar, eu serei curada. O nosso problema não apenas nos aflige, mas eles fazem com que nossos pés fiquem paralisados, e a gente acaba tendo que arrastar as coisas. Essa mulher procurou vários médicos, mas parecia que ela continuava correndo, mesmo com toda a sua debilidade. Ela corre tanto que um dia, mesmo no meio da multidão, com tantas dificuldades, e provavelmente algumas pessoas sabendo quem ela era, ela consegue tocar, porque ela vai atrás
ela se desafia, ela se lança. Você imagina uma mulher que não está podendo nem andar direito, enfrentar uma multidão e tocar em Jesus. Enquanto você ficar aí dentro da sua casa, reclamando, jogando conversa fiada, você com certeza não vai vencer. Levanta, acorda, estamos à sombra das asas do Senhor, e é Ele que nos fortalece. Quando a gente deixa a nossa mente ser voltada para a presença de Deus e para as coisas de Deus, sabe o que acontece? Ele fortalece a nossa alma, Ele fortalece o nosso corpo. Aquela mulher tinha tudo para desistir, mas dentro dela estava dizendo: eu vou conseguir e eu vou vencer. Você precisa deixar isso crescer dentro de você. Repita comigo: eu vou vencer, eu vou conseguir. Uau! Talvez você me diga: mas pastor, eu estou tanto tempo assim. Está, mas Deus é o Senhor do tempo. Jesus várias vezes entrou em cenário onde as pessoas estavam com problema durante muito tempo, como cego de nascença. Imagina, uma vida inteira, e Jesus simplesmente destruiu tudo isso, curando. Talvez você diga: eu estou com problema financeiro. Deus faz milagre, irmãos. Estou vivendo milagres. Numa época tão terrível, Deus tem levantado pessoas para sustentar o ministério, para sustentar a minha vida. Deus faz isso quando a gente tem fé. O problema é que às vezes a gente não consegue compreender. Somos orgulhosos para receber. Deus quer nos abençoar, mas a gente é orgulhoso, a gente fica ofendido. Sabe o que acontece? Quando alguém não sabe receber uma bênção, a bênção é interrompida. Essa mulher não, ela estava com problema. Ela podia falar: para que você vai procurar Jesus? Ela podia falar: mesmo. Imagina ela falando com ela mesma: ou não procura, não vou procurar, não tem jeito. Ela não, ela se lançava: não, eu vou tocar nele, porque eu vou ser curada. Ela não pensava assim: eu estou indo à toa. Não, pelo contrário, a fé dela motivava ela, a fé dela fazia com que ela avançasse. Você precisa deixar com que essa fé comece a queimar dentro de você. Eu sei que está difícil, mas dentro de você habita o poder dos poderes. Não é nada mais ou menos, é o Senhor, Rei dos reis. Você precisa entender que Deus é capaz de tocar em você de uma forma tão tremenda que até aquilo que esteja morto possa viver. Eu quero que você entenda que apesar dela estar solitária, ela procurou não se isolar, mas sim ir até Ele e para Ele. Apesar dela estar desanimada e anêmica, ela pensava: eu consigo tocar. Sabe o que é mais interessante? Que quando ela toca em Jesus, ela é curada. É impressionante. Jesus percebe isso e diz: quem me tocou? Uau! O toque foi diferente. Então não basta estar no meio de uma multidão, não basta estar numa igreja legal, não basta você ser tão religioso de ir para a igreja e ter uma experiência. Vamos lá para Jairo. Jairo tinha uma experiência com a religião, mas a religião não curou a filha dele. Talvez você esteja vivendo um momento onde você é um grande líder, você tem uma porção de gente que você comanda e você tem muito dinheiro, mas você não está conseguindo vencer mortes que estão dentro da sua casa. Algumas coisas são maiores do que a sua própria mão. É interessante que esse vírus não tem dinheiro que pague. Não tem como. É um vírus que afeta o pobre, o milionário, e ele vai pegando todo mundo. Se não for Deus, meus irmãos, só Deus para nos proteger. É por isso que a gente não pode tentar a Deus. Não saia de casa nesse momento, se mantenha fiel, porque a tua vida é importante, mas também não fique relapso dentro de casa. Siga as normas, até porque é a preservação da sua vida. Mas o que Jairo ia preservar? A filha já estava morta. Existem situações onde não existe nenhum motivo humanamente para quê? Até que Jesus entre na situação. Jesus, quando chega, ele acalma a família,
Ele libera uma palavra e fala: levanta. Você precisa chamar Jesus de novo para sua casa, você que está desviado. Você precisa chamar Jesus para fazer morada, você que ainda não fez isso, porque pode existir áreas na sua vida que estão mortas, mas que Jesus é capaz de fazer um grande milagre. Aprenda uma coisa: Jairo era religioso, ele tinha condições, porém ele não conseguia ser o autor da vida. Isso só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Deus é o único que pode fazer isso. Jesus ressuscitou e Ele pode ressuscitar a sua casa, a sua família, uma amizade que você amava tanto e aconteceu alguma coisa e vocês deixaram de ser amigos. Algo aconteceu com vocês que simplesmente retirou esse convívio. Deus pode trazer de volta. Deus pode pegar você. Eu estou falando para você que teu filho está morto nas drogas, no álcool, na bebida, andando com marginais toda noite. Ele já morreu, só não enterraram. Deus pode pegar ele e pode entrar na casa dele nesse momento e impactar ele de uma forma sobrenatural. Por isso que eu te digo, você que está morto, você que está escutando essa palavra nesse exato momento, você sabe quantas áreas na sua vida estão mortas, quantas áreas você já desistiu. Irmãos, eu já passei por tanta coisa, e eu sei que teve gente que passou ainda pior, coisas piores e que venceram. Deixa eu te fazer uma pergunta para saber se você está vencendo, porque talvez você esteja se sentindo um perdedor, um fracassado. Então eu quero te fazer uma pergunta: você está vivo? Então ainda tem jeito para você. O milagre ainda pode acontecer com você. Eu não sei quantos motivos você pode estar me dando. Talvez você escreveu durante a palavra uma porção de motivos para combater. Rasga tudo. Vamos tocar em Jesus. Interessante que depois Jesus chama aquela mulher e fala com ela e diz: olha, a tua fé te curou. Jesus praticamente toca ela de novo, porque não queria só curar o seu problema físico, mas a sua alma também. Você já pensou ela saindo de lá falando: agora você quer falar comigo? Porque antes você não falava comigo porque eu estava doente. Agora você quer falar comigo? Agora que eu prosperei, agora que eu estou famosa, agora que eu enriqueci, você vem me procurar? Não, Jesus estava tratando, sabe por quê? Porque aquela mulher, aonde ela passasse, ela ia ser um testemunho de vida. Eu quero dizer para você que tudo está parecendo que vai dar errado na sua vida, mas Deus vai fazer um milagre tão tremendo em você, que aonde você passar, aonde os médicos que falaram que você não ia conseguir, os amigos que falaram que você não ia conseguir, quando olharem para você, verão a glória de Deus. E você que morreu para tantos assuntos, quando a vida de Deus impregnar você, impactar você, você vai ser tão cheia do Espírito Santo, você vai dar glória para tudo quanto é lado. Quando a tua promessa chegar, você não vai lembrar do tempo da dor, e a sua boca vai se encher de riso. Eu consigo ver, eu olho assim para a igreja nesse momento, e eu consigo ver cada membro alegre, feliz, cheio do Espírito Santo. Talvez você diga que você está maluco. Não, eu só estou conseguindo olhar pelos olhos da fé. Ao invés de eu ver alguns que estão dentro de casa, aprisionados, cheios de angústia e ansiedade, eu prefiro ver eles correndo e sendo livres e sendo cheios do Espírito Santo. A minha oração é: Senhor, pega eles, Senhor, enche eles para que eles comam. Interessante que Jesus manda ela acordar e manda ela comer. Assim que você acordar desse sono que você está vivendo, desse tempo, Deus quer te alimentar com alimento saudável. É por isso que você não pode perder culto, meu irmão. Qual é o culto, pastor? O culto é o culto online? Não. O culto da sua vida com Deus, quando você acorda e você abre os olhos. Porque o momento que você está dentro de Deus, distante de Deus, você fica meio perturbado. Pode ser sincero, tu não está meio perturbado em casa, meio irritado, meio chateado? Eu estou falando contigo mesmo.
Isso é sério, porque você esqueceu de Deus. Aquele momento que você deveria estar agradecendo porque a tua família está livre, está saudável, você estava procurando conversa fiada. Ô filho, para de irritar tua mãe. Marido, para de irritar sua esposa. Ô mulher, deixa de ser perturbada e larga seu marido em paz. Esse é o momento da gente celebrar a união. Meu filho estava lá, eu peguei 2 biscoitos. Ele olhou para mim e falou: pai, de quem é esse biscoito? Eu falei: é meu. Eu fiz de propósito. Ele não saiu de perto de mim, e eu só olhando para ele assim. Ele: pai, tu não vai comer esse biscoito não? Eu falei: não, filho, é meu. Ele falou bem assim: poxa, pai, então eu vou comer, tá bom? Eu falei: tá bom, filho, então abre aí para você, mas é meu. Ele, quando começou a comer, ele muito inteligente, ele olhou para mim e falou: pai, esse é o melhor biscoito do mundo. Ao invés dele reclamar porque eu tinha pego 2, ele simplesmente ficou feliz. Sabe o que aconteceu? Toda vez que eu pego um biscoito para mim, eu pego um para ele agora. Vocês entenderam? Está na hora da gente ser feliz. Essa palavra é para você que não vai desistir, mas tu não vai desistir de jeito nenhum. Sabe por quê? O dia que você desistir, eu não desisto por você. O dia que você desistir, seu filho não desiste por você. O dia que aquela menina morreu, acabou para ela, não tinha mais nada para ela, mas teve alguém dentro da casa dela que foi chamar Jesus. Oh, aleluia. Rebalamassu tocou, rabalabassu. Ainda que tenha alguém que morreu dentro da sua casa, que não tem esperança, você vai ser essa porta aberta. Você vai ser aquele que vai clamar, que vai orar, que vai jejuar. E quando você começar a fazer isso, o milagre vai começar a acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, é isso que eu clamo pelo nosso Brasil. Quando eu estou falando isso, é porque não é o tempo da gente julgar ninguém, e também não é o tempo da gente levantar um ídolo, da gente ficar, oh, é maravilhoso, ele que veio. Não, é só Jesus. É o momento da gente ser uma igreja equilibrada, num Brasil que hoje está doente há anos ou já morreu, que precisa de Deus restaurando e ressuscitando a nossa nação. Precisamos mudar. E é por isso que essa palavra é para você indesistível. Repita comigo: eu sou indesistível. Você vai ser aquele que vai avançar. Quando tudo falar que você não vai conseguir, você vai viver o melhor tempo da sua vida. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Separe um tempo de oração, busque a Deus. Se você precisar falar conosco, sou o pastor André, aqui é eu e a pastora Daniele, somos da Hope Church, a casa dos filhos benditos. Aí no vídeo tem o nosso WhatsApp. Se você precisar, em qualquer momento, você está escutando essa palavra, se você de repente quiser aceitar Jesus agora, quiser conversar com alguém, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração aí, coloca. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por esse meu irmãozinho, essa minha irmã, que de repente entendeu que essa palavra é uma palavra de esperança e quer entregar sua vida para Jesus. Eu quero te pedir em nome de Jesus que eles quebrem qualquer pacto com esse mundo e que eles possam crer em nome de Jesus. Repita comigo: eu creio que Tu, Senhor, é o meu único Senhor, em o nome de Jesus, amém. Você pode me procurar, pode procurar a pastora Daniele. Tem muita gente da Hope aqui, é só você botar no comentário aí, alguém da Hope está aí. A nossa única intenção não é que você compartilhe vídeo não, irmãos. A gente quer orar por você, para que você seja alcançado pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe profundamente, graça e paz.